Olá, uma outra situação muito conhecida em relação à obrigação acessória chamada REINF, EFD-REINF, é a obrigatoriedade de algumas empresas, ou de alguns contribuintes, melhor dizendo, de apresentarem a sua escrituração, terem que apresentar essa obrigação acessória. E como o tema desse vídeo já diz de quem eu vou falar hoje, que é do microempreendedor individual, ele é um tipo de contribuinte que também está obrigado a apresentar essa obrigação acessória. Na verdade, ele tem três situações que o obriga a apresentar FD-REINF. E essas situações elas estão listadas, inclusive, na Instrução Normativa 2005 de 2021, que é a instrução normativa que trata da obrigatoriedade das empresas de apresentarem a DCTF-Web. Então, nessa instrução normativa, lá no artigo 4º, eu vou ler aqui para vocês relembrarem, que fala da DCTF-Web, aqui diz o seguinte: são obrigados a apresentar a DCTF-Web. E lá no nosso inciso 7, ele fala dos microempreendedores individuais quando adquirirem produção rural de produtor rural pessoa física, patrocinarem equipe de futebol profissional ou contratarem empresa para prestação de serviço sujeito à retenção de que trata o artigo 31 da Lei 8.212 de 91. Esse artigo 31 da Lei 8.212 de 91 é aquela retenção da nota fiscal pela prestação de serviço mediante cessão de mão de obra empreitada a 11%. Eu, sinceramente, nunca vi um microempreendedor efetuando essa retenção. A situação anterior que eu falei foi patrocinar a equipe de futebol profissional. É muito difícil que algum microempreendedor individual ele faça repasse de valores para a entidade que mantém a equipe de futebol profissional a título de patrocínio, propaganda, publicidade, licenciamento de uso de marcas e símbolos ou transmissão de espetáculo desportivo. Eu acho muito pouco provável que um microempreendedor individual faça esse tipo de repasse. Então, acredito que esses dois fatos geradores é um tanto quanto difícil, mas acontecendo, é uma das situações que vai obrigar a esse microempreendedor individual a ter que apresentar a FD-REINF e, consequentemente, a DCTF-Web. Mas falta um, que foi o primeiro que eu falei: adquirirem produção rural de produtor rural pessoa física. Esse sim, sempre foi comum. Imagina você a quantidade de lanchonetes, mercadinhos, restaurantes, pizzarias, hotéis, motéis, enfim. A quantidade de contribuintes inscritos como microempreendedores individuais e que nunca fizeram, pelo menos eu nunca vi falar que algum deles tenha feito, a retenção daquilo que a gente costuma chamar de fundo rural, que é o 1,5 em relação à sua comercialização da produção. E é muito comum que esses microempreendedores individuais eles comprem do produtor rural, porque isso vai fazer com que o seu custo seja reduzido. Portanto, é uma das regras que obriga esse microempreendedor individual a apresentar a FD-REINF. Não vou entrar aqui agora no mérito ou na questão da ação direta de inconstitucionalidade 4.395, que julgou a inconstitucionalidade da subrogação na retenção do fundo rural nas aquisições de produtor rural pessoa física, porque isso é uma questão tanto quanto complexa ou até muito mais complexa do que a simplificação que está aí na internet, tendo em vista que, primeiro, o julgamento não terminou. Eu estou gravando esse vídeo na data de hoje e esse julgamento ainda não terminou. Ele só termina dia 23 de março. Então, esse julgamento, por não ter terminado ainda, a gente não sabe efetivamente qual vai ser a decisão final. Pode ser que sim seja ratificada a inconstitucionalidade dessa subrogação. E aí o microempreendedor individual que nunca fez essa retenção estaria livre de fazer retroativamente, porque não teria por que fazer isso. Mas, além disso, dessas três situações, nós temos uma outra situação que também obriga o produtor, que obriga o microempreendedor individual a apresentar a DCTF-Web, que é a contratação de trabalhadores segurados do regime geral de previdência social. Não estou falando de empregado, estou falando de trabalhador. Em regra geral, eles contratam um colaborador, um empregado.
Então, para revisar, vamos lá. Para apresentar FD-REINF, quando é que o microempreendedor individual tem que apresentar FD-REINF? Quando adquirir produção rural de produtor rural pessoa física, quando patrocinarem equipe de futebol profissional ou quando contratarem empresa para prestação de serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitada, daquela retenção dos 11% sobre a nota fiscal que todos nós conhecemos, hoje está prevista lá na Instrução Normativa 2110 de 2022, no artigo 108. E, além de obrigatoriedade da FD-REINF, consequentemente, claro e óbvio, estará obrigada a DCTF-WEB, em relação a essas 3 obrigações que eu falei. E estará também obrigada a DCTF-WEB se contratarem trabalhador segurado do Regime Geral de Previdência Social. Então, temos que ficar atento em relação ao que vai acontecer no futuro, porque se você pensa que com o julgamento daquela subrogação essa obrigação do produtor rural vai acabar, só gostaria de lembrá-los que a subrogação vai acabar em relação ao produtor rural pessoa física, que são os grandes produtores rurais. Em relação ao segurado especial, o julgamento não fala nada disso. Então, e portanto, pode ser que após o término do julgamento, essa obrigatoriedade continue para o microempreendedor individual. E outra coisa, o julgamento em nenhum momento da ação direta 4395, lá do STF, fala do Senar. Pelo contrário, em outro julgamento, o Senar foi estipulada a tese, né, de que ele é constitucional. Existe um julgamento que foi feito no mesmo período, né, foi em dezembro do ano passado, no mesmo período que foi feita a ação 4395. Eu vou trazer aqui para vocês, foi o tema 801 do STF. Foi julgado o Senar, portanto, como constitucional. Então, continua-se tendo a obrigatoriedade do pagamento do Senar. Como o julgamento da subrogação não tratou de Senar, tratou apenas da subrogação, no caso lá do artigo 30, inciso 4 da Lei 8.212 de 91, olha, nós vamos ter aí muito trabalho pela frente, tá bom? Muito cuidado com isso. Se você faz folha de pagamento de microempreendedor individual, se você conhece algum microempreendedor individual que compra produtos de produtor rural, até para poder usar como matéria-prima ou para comercializar, chama a atenção dele que isso é uma dívida que está aumentando a cada dia e eles podem ter problemas, tá bom? Aproveita, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, cita aqui nos comentários do nosso Instagram ou do nosso canal do YouTube 2 ou 3 colegas para que eles também possam ter acesso a essa informação, tá ok? Um abraço, professor Elielton, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!